bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de avicultura. E quem está aqui hoje para contar um pouco para a gente detalhes sobre como está esse mercado lá em Santa Catarina é o Jorge Luiz de Lima, que é diretor executivo da ACAV, Associação Catarinense de Avicultura lá do estado. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, muito. Jorge, a gente tem aí percebido, não só para o setor de avicultura, mas de proteínas animais de forma geral, um aumento nos custos de produção e isso acaba pressionando as margens de lucro. Aí em Santa Catarina, como que está a realidade para a avicultura nesse momento? Aqui não é diferente do que acontece nos demais estados da federação, né? Nós temos percebido aí um aumento de custo de produção bastante efetivo desde o ano de 2020, e é importante a gente frisar que os custos de produção, quando estamos falando de grãos, são determinados pela Bolsa de Chicago, por mais que a gente queira, de alguma forma, trabalhar de maneira diferenciada no mercado interno, quem determina como é uma commodity é o mercado externo. Então, só para termos aí uma noção, no ano passado, no início do ano passado, 2020, estávamos pagando em torno de R$ 48 a saca de 60 quilos de milho, e esse ano estamos pagando em torno de 120, entre 110 e 120 reais. A tonelada de soja dobrou o valor, está em torno de R$ 1.400 a tonelada de farelo de soja. Isso impacta diretamente na formulação de ração, que é o alimento dos animais em campo. Alguns animais em fases iniciais de vida, a formulação de ração chega a conter 80%, por exemplo, de milho. Então, por aí vocês podem experimentar vocês podem entender, o que as indústrias têm experimentado de maneira efetiva no seu dia a dia, né? Além desses custos de grãos, nós temos aí custos de mão de obra como um todo, temos custos de infraestrutura que aumentaram, frete, armazenagem. Então, é uma série de custos que tem impactado de maneira direta e efetiva na produção do frango e na produção de proteína animal no estado de Santa Catarina e no Brasil como um todo. E aí, Jorge, nesse sentido, então, desse impacto para os custos de produção, o setor avícola aí em Santa Catarina, ele trabalha com margens apertadas, mas ainda com certa margem de lucro? Ou a gente já tem produtores, indústrias, cooperativas que já estão trabalhando com prejuízo? Bom, nós temos aqui, dependendo, claro, do tamanho de cada agroindústria, nós temos percepções diferentes. Nós temos aí as maiores que têm conseguido um equilíbrio, né? Não tem ninguém trabalhando hoje com um lucro que dê a possibilidade de ter algum investimento mais significativo. Nós temos as pequenas e médias que sofrem um pouco mais em decorrência da compra dos insumos, né? Que daí não tem uma escala possível de fazer a compra como os grandes têm, e com isso nós temos verificado aí uma certa dificuldade de termos uma questão unificada para todas elas, né? Então, Jorge? Eles têm de alguma forma interferido no dia a dia das pequenas, das médias e das grandes, de acordo com aquilo que elas têm produzido, de acordo com aquilo que elas têm de alojamento em campo. E em relação ao alojamento, Jorge, há alguma sinalização do setor avícola catarinense de reduzir, de enxugar um pouco essa produção para tentar melhorar um pouco os preços e tirar um pouco essa pressão dos custos de produção? Bom, enquanto o setor não há sinalização, o setor não trabalha dessa forma, não há uma discussão sistêmica. O que tem acontecido é que nós temos ouvido, né, que há sinalização de algumas empresas de reavaliar a questão de alojamento em campo, né? Quando se faz uma reavaliação, se leva em questão uma série de fatores, como, por exemplo, a disponibilidade de grãos para a alimentação dos animais em campo. Então, se você percebe que, de alguma forma, está tendo dificuldade em adquirir grãos para a formulação da ração e alimentação em campo, você não pode deixar esses animais em campo ou aqueles que virão em seguida, não pode deixar que esses animais, de alguma forma, tenham uma diminuição na sua alimentação, inclusive por impossibilidade de violação de normas de bem-estar animal. Então, dentro disso, algumas empresas
têm informado, sinalizado que estão fazendo uma reavaliação do alojamento de campo. Não se sabe em que percentual, não se sabe quais são as empresas como um todo, mas sim, esse é um momento crítico que exige a tomada de ações efetivas exatamente para se manter aquilo que nós temos aqui como princípios, né, da nossa cadeia produtiva, que é uma nutrição adequada, o processo de sanidade bastante relevante e a genética com resultados que são sempre trabalhados ao longo de décadas. E, Jorge, a gente tem a questão das exportações, né, que a gente viu nesse início de ano, que as exportações de carne de frango foram muito bem, né? O frango brasileiro ele é muito competitivo no mercado externo. Nesse momento, né, a gente está aí num hiato entre passar a valer aquela questão da Arábia Saudita, né, que desabilitou 11 plantas brasileiras que eram habilitadas a exportar frango para o país, que é, então, o segundo maior comprador de carne de frango do Brasil. O que a gente pode esperar? Até agora, as exportações têm ajudado a dar uma equalizada, dar uma equilibrada nos preços da carne de frango aqui no Brasil. Com a saída dessas 11 plantas do jogo para a Arábia Saudita, o que a gente pode aguardar? Bom, só vou fazer uma diferenciação inicial entre o mercado interno e o mercado externo, né? O mercado externo, o interno, desculpa, tem experimentado uma contração, o mercado externo tem experimentado um equilíbrio, né? Não diria que é um crescimento, porque é um equilíbrio. Nós temos aí com percentuais de crescimento que não são significantes, mas é um crescimento, mas dentro de uma linha de certa estabilidade. E isso tem, de alguma forma, equilibrado, né? Quem trabalha com o mercado externo e interno. Com relação especificamente à Arábia Saudita, eles são um grande parceiro, sempre foram um dos primeiros parceiros do comércio exterior do Brasil. E nós temos aí, através das entidades de caráter nacional, né, como, por exemplo, aqui a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, nós temos aí tido notícias com relação às negociações. Então, o governo brasileiro e o governo da Arábia Saudita têm negociado para entender as razões pelas quais o governo da Arábia Saudita restringiu o envio, né, a compra da carne de frango brasileira. A afirmação que você fez é a mais verdadeira possível. Nós estamos no topo da cadeia produtiva mundial, né, seja em aves, seja em suínos, né, tanto faz. Mas nós temos que entender com a Arábia Saudita quais são as razões para que a gente possa equalizar eventuais dúvidas que eles tenham e nós voltarmos a exportar para esse mercado tão importante para a avicultura brasileira. E Santa Catarina não é diferente, né? A Arábia Saudita aqui é um mercado extremamente importante e representa hoje aí o nosso segundo mercado em exportação, perdendo apenas para a China. E, Jorge, aqui para o mercado interno, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses, né? A gente tem uma população descapitalizada, né, ainda dando continuidade a esse processo de crise econômica causado pela pandemia, algumas restrições, né, de circulação em alguns estados brasileiros, né, algumas restrições aí de comércio, de abertura de comércio, de funcionamento de restaurantes, escolas, que representam, né, uma vertente muito forte no consumo da carne de frango, serviços de food service, hotelaria. O que a gente pode esperar para os próximos meses aqui para o consumo interno? Isso deve dar uma melhorada com o avanço da vacinação? Qual que é a sua visão aqui para o mercado brasileiro? Analisando os indicadores macroeconômicos aí que nós fazemos aí a cada trimestre, nos parece, a priori, que, de alguma forma, o momento mais crítico com relação às restrições de funcionamento e circulação já passaram. Então, nós hoje experimentamos, sem dúvida alguma, como eu disse, a questão de retração do mercado interno em decorrência dos períodos de maior restrição. Os indicadores, esses mesmos indicadores, apontam um crescimento até bastante surpreendente, significativo, do movimento de mercado interno já para esse segundo trimestre, que deve ficar em torno da casa de 3,2%, 3,5%,
relativamente ao mesmo período do ano passado, que nos coloca um viés um tanto quanto animador, mas com as cautelas necessárias que nós devemos ter sempre. O mercado de food service, que é esse mercado que adquire em grande volume, ele no ano de 2020 ele teve um certo equilíbrio com relação ao consumo das famílias. Então, as famílias, na medida que estiveram também mais no ambiente das suas residências, passaram a consumir mais dentro do ambiente residencial. Claro que o volume do food service ele não se equilibra por um volume de consumo residencial, mas com a retomada das atividades econômicas de maneira bastante efetiva, que nos tem parecido, nós temos percebido um viés de aumento de volume do food service. O grande problema, como eu mencionei anteriormente, hoje, são os custos de produção. Né? O nosso custo de produção tem impactado de maneira significativa. Então, nós vamos precisar, aí, de alguma forma, olhando para o horizonte, termos um crescimento sustentável de maneira a equalizar esses aumentos de custos que nós vemos suportando desde o ano passado. Né? Certo, Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, sempre à disposição. Estivemos aqui, portanto, com o Jorge Luiz de Lima, que é diretor executivo da ACAV, Associação Catarinense de Avicultura, trazendo detalhes sobre o mercado, então, da avicultura lá no estado. Segundo ele, a situação lá não é muito diferente dos outros estados do Brasil e também das outras atividades de produção de proteína animal brasileiras. A avicultura catarinense sofre atualmente com a pressão pelos custos de produção. Segundo o Jorge, já tem algumas empresas sinalizando individualmente que vão diminuir os alojamentos em campo, mas ainda não há uma conversa sistêmica, né, em grupo a respeito disso para tentar coordenar uma ação, então, para tentar reduzir esses alojamentos, tentar mitigar um pouco o impacto desses custos de produção e, por outro lado, restringindo, então, um pouco a oferta de carne de frango, tentar aumentar os preços lá na ponta consumidora, já que, segundo o Jorge, esses aumentos dos custos que vêm lá do final do ano passado, o que dava para ser absorvido pela ponta consumidora, já tem sido absorvido, então esse repasse chegou já a um certo limite de aceitação pela ponta consumidora. Segundo Jorge, essa questão dos custos de produção é o que mais preocupa no momento, já que, segundo ele, olhando para os indicadores macroeconômicos, há uma sinalização de melhora no consumo aqui no mercado interno, que tem derrapado um pouquinho, já que as exportações vão muito bem e dão uma certa equalizada na venda de carne de frango. Então, aqui no mercado interno, o cenário é um pouco promissor, mas assim, né? Segundo o Jorge, há uma esperança, né, que com a flexibilização da circulação de pessoas, de funcionamento das cadeias de food service, essa demanda mais aquecida por frango deva voltar aos poucos. Mas, por enquanto, a disponibilidade e o preço dos insumos para a alimentação das aves é o que mais preocupa. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu deixo a vocês um convite, então, para acessarem não só o nosso site Notícias Agrícolas, mas a gente também tem um canal no YouTube, que é Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Nós também estamos em outras plataformas de redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Acesse, nos adicione por lá e mantenha-se como o produtor rural mais bem informado.